Fala galerinha, tudo bem? Quanto tempo, que saudade de vocês. Aqui é o professor Jairo e hoje eu vim fazer uma aula aqui ao vivo para vocês através aqui desse canal, dessa página, tá? Mas antes disso eu quero te convidar, nós estamos entrando no quarto bimestre, nós estamos aqui na segunda aula, o segundo roteiro, não deixa de fazer. Se você estiver olhando essa videoaula, vai na escola, pega os teus roteiros antigos, leva para casa, dá uma olhada. Se você tiver dúvida, entre em contato com a escola, fala com a coordenação, vai no Classroom, fala com o professor, deixa o teu recadinho que a gente retorna, volta o contato para você. Esse ano ele foi atípico, mas nada está perdido. Toda semana tem um roteiro novo de estudo. Não deixa de fazer, tá bom? Então, na aula de hoje, é a segunda aula aí, o segundo roteiro do quarto bimestre, o ano está acabando. E hoje nós vamos falar o seguinte, sobre o trabalho e as formas de organização social. Nessa aula em específico nós vamos falar do trabalho um pouquinho na pré-história, recordando aquilo que a gente viu lá no primeiro bimestre, que é uma das características desse bimestre, é a gente recordar algumas ações do primeiro e do segundo bimestre. Tá? Nós vamos falar sobre o trabalho na antiguidade e um pouquinho no finalzinho desta aula do trabalho na Idade Média. Isso aí, professor, tinha esquecido. Na Idade Média, pré-história, Idade Antiga e Idade Média. E para a gente começar a nossa aula, eu vou fazer aqui dois questionamentos, duas perguntinhas de leite aí para a gente começar a iniciar o nosso processo de raciocínio vinculado a esta aula. A primeira é o seguinte: quem são os trabalhadores? E aí, quem são os trabalhadores? Trabalhador é todo aquele que exerce uma atividade, que ela pode ser braçal, que ela pode ser intelectual, tá? Então todo aquele que faz uma atividade, um trabalho, um processo, é considerado ali um trabalhador. Necessariamente o trabalho, ele não precisa ser o quê? Ele precisa ser remunerado. Existem atividades de trabalho que elas necessariamente não são remuneradas. João! Vem lavar a louça, menino! Aí ele fala assim: já vou, mãe! Isso, aquela mamãe, ela vai pagar para o menino lavar a louça que ele mesmo sujou? Não, você está ajudando ali em casa, nas atividades, nos afazeres domésticos. Porém, existem outras atividades que elas são remuneradas, tá? Professor, e a partir de que idade uma pessoa, na nossa sociedade, ela pode trabalhar como forma de aprendiz entre os 14 e os 18 anos? Antes do 14 anos, não pode. Tá? Porém, isso não impede que você ajude em atividades domésticas dentro da sua casa. Tá? Isso é exploração do trabalho infantil? Não necessariamente. Exploração do trabalho infantil é quando uma pessoa desenvolve, uma criança desenvolve uma atividade do trabalho para remunerar o bolso de alguém que está explorando. Isso sim é ilegal. Tá? Mas o trabalho se faz bastante importante. Então vamos aqui às nossas primeiras dicas. Todo aquele que exerce uma atividade laboral ou intelectual, né, que exerça ali uma força física, está desempenhando um trabalho, e nem todo trabalho necessariamente ele é remunerado. Tá? Quando a atividade de trabalho ela é forçada, uma pessoa é obrigada a trabalhar, senão ela fica sem comer, senão ela apanha. Isso sim é chamado de trabalho escravo. E aonde surgiu o trabalho, professor? Nós falamos lá no primeiro bimestre, eu cheguei a passar um vídeo para vocês sobre o homem primitivo no seu processo de evolução. E um dos primeiros humanos primitivos que eu mostrei para vocês era esse aqui, o Homo ergaster. Quem era o Homo ergaster? O Homo ergaster era aquele que ainda vivia como nômade, migrava de um lugar para outro em busca de alimento, mas ainda não sabia caçar. Ele esperava que um animal feroz matasse a sua presa, comesse a carne dele e depois os restos que sobravam, ele ia lá e se alimentava. Tudo isso porque ele não sabia caçar. Esse homem, ergaster, ele era chamado de homem carniceiro, que comia carniça, que comia resto. Com o passar do tempo, não sei, talvez por acaso, ele
ao quebrar pedras, ao lascar a pedra, ele percebeu que aquela pedra se transformaria numa lâmina cortante e que a partir dali ele não precisaria mais ficar com fome esperando restos de carne, esperando carniça. Agora ele poderia caçar. E com a prática da caça, criando seus primeiros instrumentos de pedra, o homem começou a elaborar ali, ainda lá na pré-história, as suas primeiras atividades de trabalho. Conforme o tempo foi passando, esse homem trabalhador primitivo começou a viver em grupo, ou seja, começou a viver de forma sedentária. E foi a partir daí que, há cerca de 12 mil anos atrás, ele, com o seu grupo, começou o quê? Começou a praticar a agricultura. O que é agricultura? É a prática de plantar. Mas não foi só a agricultura. O homem também começou a criar animais, tá? Não para a parte doméstica, mas ele começou a criar animais para procriá-los em cativeiro e com isso, quando tivesse a necessidade de comer carne, matava um desses animais que serviria como alimento. Assim como acontece hoje na pecuária, da criação de porcos, de aves, frango, galinha, né? Boi, vaca e daí por diante. Isso é pecuária. Então, há cerca de 12 mil anos atrás, surgiu a agricultura e também, em seguida, a pecuária com a criação de animais. E com isso, o homem começou a desempenhar outras atividades de trabalho. Ainda sobre o trabalho, vamos falar do trabalho dos animais na antiguidade. Os animais, eles trabalham através do seu instinto animal. O que é o instinto animal? A pessoa, ela sente fome e ela faz o quê? Ela come. Os animais, a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui de uma formiga. As formigas saem do formigueiro e passam metade do ano fazendo o quê? Em busca de alimentos e carregando esses alimentos. Quando a gente vê lá aquela fileirinha de formigas levando aquelas folhinhas, ela está guardando o alimento. Por quê? Porque ela sabe que quando mudar a estação, vai estar muito frio, o corpo dela não está preparado para aguentar aquele frio, então ela fica lá dentro do formigueiro. Ela guardou alimento suficiente para se alimentar durante todo o período de inverno e ela sobrevive. Então isso ela faz pelo quê? Pelo instinto. Um outro animal que eu quero falar para vocês é sobre a abelha. Olha que interessante. A abelha, ela produz o mel, tá? A abelha, ela demora tanto tempo para fazer o mel, e o mel entre os pré-históricos eles não servia apenas para alimento, mas também para curar, né, para usar como remédio em algumas ações. O mel, ele é tão rico que ele serve para uma porção de coisas. E uma das coisas bem interessantes que talvez você não saiba, o mel é considerado o único alimento que ele não tem uma data de validade, tá? Os animais também ajudaram no processo de trabalho do homem. De que forma? Quantas batalhas medievais, quantas guerras foram vencidas através do quê? Através do uso de cavalos, da cavalaria. E também para transportar alimentos de uma região para outra, tinham os carros de boi, né? Os animais eram usados para o meio de transporte. Imagina na época que não tinha motor e não existiam os carros, os ônibus, os caminhões. Quem era que fazia esses transportes? As carroças e as carruagens. E essas carroças e carruagem era levada por animais. E por último, vamos falar um pouquinho da Idade Média, mais precisamente do trabalho e da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha uma forma de pensamento onde ela falava o seguinte: o homem tem que se casar e a partir daí ter os seus filhos. E para sustentar os seus filhos, esse homem tem que trabalhar. É digno um homem trabalhar. Então faz parte da dignidade humana trabalhar e sustentar. Uma vez trabalhando, o homem ganha, din-din. Ele vai ter as suas riquezas. E com isso, a igreja, por sua vez, que também fazia o seu papel intelectual, ela cobrava os dízimos, cobrava ali um valorzinho, né, as suas ofertas, para também sustentar a sua instituição. Então ela era uma grande incentivadora. Ela falava o seguinte: o trabalho, ele dignifica o homem, e todo homem que trabalha, ele de certa forma é bem visto por Deus, ok? Um pouquinho mais sobre
A Idade Média nós vamos falar na próxima aula. Eu vou ficar por aqui, espero que vocês gostem, estou com muita saudade de vocês. Não deixem de fazer os próximos roteiros. Beijo do gordo e até a próxima. Tchau, gente!